Pois não. Eu sou Heloísa Helena Barbosa, sou professora titular de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou doutora em Direito e doutora em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP Fiocruz. Boa noite a todos. Ministro, agradeço a sua atenção. Eu apresentarei de forma muito breve 3 pontos que sustentam a nossa ideia central do Instituto de Biodireito e Bioética. A criminalização do aborto é de toda anacrônica, porque desconsidera por completo a atual situação da reprodução humana no Brasil. A vida humana deve ser protegida em todas as suas fases, mas de modo diferenciado e adequado ao momento do ciclo vital. A mulher deve ter proteção maior do que a dada ao embrião em gestação até 3 meses. A apreciação das questões concernentes à criminalização do aborto não pode preterir o contexto atual no qual, graças aos avanços da medicina e da biotecnologia, surgiram situações inéditas cujo cotejo se impõe. Após a inserção das técnicas de reprodução assistida no cenário da reprodução humana, inclusive no Brasil, a procriação deixou de ser apenas um fato natural para ser um projeto desenvolvido por pessoas que não têm condições de procriar. As referidas técnicas geraram, dentre outros, 2 importantes efeitos. Primeiro, a maternidade, tida durante séculos como um fato certo, foi desatrelada do vínculo genético, da gestação e do parto, em razão da gestação de substituição e da doação de gametas. A criação e o congelamento de embriões humanos em laboratório deu à mulher e ao homem que utilizam essas técnicas plena disposição sobre esses embriões humanos que poderão ser descartados, isto é, jogados no lixo. Após 3 anos, as clínicas que conservam os embriões humanos poderão igualmente descartá-los no caso de descumprimento do contrato e da não localização dos responsáveis. O descarte do embrião humano interrompe o possível processo de desenvolvimento da vida e não é crime. Contudo, se há gravidez, a interrupção do mesmo processo configura o crime de aborto, penalizando a mulher. Para a lei penal, a vida do concebido só tem proteção quando configurada medicamente a gravidez. Assim sendo, no descarte de embriões congelados, não há o crime de aborto, porque não há gravidez. Como se vê, a existência de embriões congelados gera profundas indagações de natureza ética e jurídica, na medida em que o embrião humano merece proteção especial em respeito ao princípio da dignidade humana. A esse propósito, lembre-se que, segundo o regulamento da Anvisa, o produto da fecundação sem sinais vitais, com peso menor de 500 gramas e estatura menor de 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, é considerado resíduo de serviço de saúde, vale dizer, lixo hospitalar. O debate jurídico sobre o aborto, portanto, deve ser feito à luz de normas constitucionais e deve necessariamente afastar argumentos de natureza religiosa, porque o Brasil é regido por legislação laica. As sanções religiosas são muito diferentes das jurídicas. Assim, um caso famoso de 2009, em que houve o aborto realizado numa menor de 9 anos, grávida de gêmeos, resultou na excomunhão da mulher, da mãe da menina e dos médicos que realizaram o procedimento, enquanto o pai teria cometido um pecado grave. Era o padrasto da menina que as tinha estuprado. Considerar que os argumentos de natureza, da outra razão, é considerar os argumentos de natureza religiosa não se confundem com os argumentos morais. Os princípios e não dogmas da moral laica não são absolutos, do mesmo modo que não são absolutos os princípios jurídicos. O ponto mais difícil da controvérsia reside no confronto entre o direito do nascituro à vida e o direito da mulher à liberdade, como já foi ressaltado aqui em fala anterior. Ambos direitos constitucionalmente assegurados. É indispensável, portanto, se fazer a ponderação desses direitos. Desse modo, constata-se que a proteção a ser concedida deve ter intensidade diferenciada e deve ser aumentada conforme progride a gestação. Nesse sentido, já decidiu esta Suprema Corte ao considerar que o direito à vida do nascituro não é absoluto e pode, em alguns casos, não prevalecer diante de direitos fundamentais da gestante. A punição do crime de aborto não considera o tempo da gravidez,
como se o processo da reprodução humana, que se inicia na concepção e se conclui com o parto, não exigisse diferentes apreciações sob o ponto de vista médico, moral e jurídico. A análise de natureza temporal se impõe, tendo em vista a livre disposição dos embriões humanos produzidos e crioconservados em laboratório. É necessário indagar o que difere ontologicamente uma situação da outra. A busca da resposta a essa pergunta demonstra que é indispensável se determinar o momento do processo de desenvolvimento da vida humana a partir do qual é razoável haver proteção jurídica e em que grau. É igualmente necessário considerar, por outro lado, que a proteção constitucional se volta para a pessoa humana, que transcende do mundo natural e certamente não pode ser a mesma que se dá para um ócito fecundado ou para um embrião em fase inicial de gestação. Não há que se confundir vida humana com pessoa humana, muito menos com embrião, crioconservado ou não, com feto, assim também o feto não se pode confundir com pessoa. Quando se considera a penalização do aborto a penalização do aborto tem como objetivo proteger a vida humana do concebido, algumas constatações se impõem, e aqui eu vou partir para o final. A criminalização do aborto é uma pseudoproteção de toda anacrônica, porque desconsidera a disposição livre sobre milhares de embriões criados pelas técnicas de reprodução assistida. A vida humana deve ser protegida em todas as suas fases, mas de modo diferenciado e adequado ao momento do ciclo vital. Em consequência, a proteção do embrião em laboratório deve ser em grau menor do que a proteção do embrião em gestação e a tutela do embrião de até 3 meses deve ter menor intensidade do que a vida da mulher. A criminalização do aborto constitui, dessa forma, uma punição injusta da mulher, uma vez que carece de qualquer legitimidade ética ou jurídica à luz da Constituição Federal. Eu agradeço, ministra. Muito obrigada.